Bom dia, meus caros amigos, cá estamos novamente, depois de termos falado da música na Europa. Continuaremos com o mesmo tema. Já tínhamos falado da Alemanha, da França, da Itália e agora também tínhamos falado da Inglaterra. Agora vamos falar muito rapidamente sobre Portugal, porque depois teremos umas próximas lives só mesmo sobre Portugal. Vamos falar sobre Portugal, muito rapidamente referindo-nos ao fado. Depois falaremos sobre a música nacionalista e sobre a ópera. Penso conseguir ler tudo hoje, extraído do livro que escrevi, que tem sido aquele que tenho adotado para as lives sobre a música na Europa, que é a Grande Guerra e os Movimentos Literários e Artísticos na Europa. Então, sobre Portugal, eu vou esclarecer o que tenho aqui nas minhas escritas, nestas pesquisas muito sucintas que fiz sobre o tema, portanto, que está em tratamento e em discussão. Como já foi explanado anteriormente, a temática música encontra-se tratada no livro Portugal no primeiro quartel do século XX. É isso que eu queria dizer-vos há pouco. Portanto, as próximas lives sobre Portugal, sobre a música em Portugal, serão aquelas que eu tratei no livro Portugal no primeiro quartel do século XX. E então, neste âmbito, ou seja, neste livro sobre a Europa, eu vou falar de Portugal muito rapidamente, mas escolhi um tema que não incluí no outro e é o fado. Portanto, vou fazer referência ao fado. Famosos compositores de antigas e inebriantes melodias que para sempre penetraram no coração, quer de portugueses, quer de estrangeiros, foram à época os seguintes. E vou citar uma série de nomes porque temos fadistas desde o século XIX com muita capacidade e que ficaram para a história do fado português e a nível mundial. João Rodrigues Alves Coelho, Raul Ferrão, Alfredo Rodrigues Duarte, Armando Augusto Freire, que era designado pelo Armandinho, Alfredo Duarte Marceneiro, Raul Portela Santos, Joaquim Frederico de Brito, Bernardo Lino Teixeira, Armando Artur da Silva Machado, todos estes nasceram no século XIX e faleceram no século XX. Estes compositores deixaram um legado valiosíssimo ao país, onde as suas efemérides deveriam ser sempre relembradas a nível nacional. Desse passado áureo iriam ficar para a posteridade múltiplas obras produzidas por esses célebres compositores musicais que não descansamos de ouvir repetidamente na atualidade. E é verdade, quem é que não vai comprar um CD de um compositor famoso que já viveu há muito tempo, há um século, alguns deles? Algumas das cantadeiras e dos cantadores do fado mais conhecidos à época foram Adelina Fernandes, primeira vez em público que se apresentou foi em 1919. Esta cantadeira nasceu no século XIX, em 1896, e faleceu em 1987. E apresentou-se em 1919 pela primeira vez em público. Outro cantor do fado foi Alberto Simões da Costa, que teve o início de carreira também em 1914, antes desta citada Adelina Fernandes. E depois temos muito mais. Temos Alfredo Rodrigues Duarte Marceneiro, que também nasceu no século XIX, nasceu em 1891 e faleceu em 1982, e que se estreou em 1922. Temos o Alfredo dos Santos Corrieiro, o Armando Machado, o Bernardo Lino Teixeira, o José António Augusto da Silva, que chamavam-lhe o José Bacalhau, curiosamente, José Marques,
chamado ou designado pelo Piscarolete, Raul Ferrão e muitos outros, que são tantos, que realmente ficarei 2 minutos a citá-los. António Pedro Machado, era o Machadinho, Armando Barata, Dionil de Gouveia, que se estreou no Teatro República, no Rio de Janeiro, Francisco Santos, que começou a cantar em 1917, Francisco Viana, que era o Vianinha, Guilherme Coração, o primeiro cantador de fados em alexandrinos, Hermínia Silva, João Maria dos Anjos, Joaquim Campos, José Júlio, José Porfírio, José Ribeiro, Júlio Duarte, irmão de Alfredo Duarte Marceneiro, Júlio Proença, que iniciou a sua vida, portanto, de cantador em 1917, Manuel de Portugal, em 1928, Margarida Pereira, Maria Albertina, Maria do Carmo Torres, Maria Silva, que era a Mariazinha, Maurício Gomes, Natália dos Anjos, Raquel de Souza, Renato Varela, Ricardo Porfírio, Rosa Costa, Rosa Maria, Vítor Manuel, que se estreou em 1921, Vieira da Silva, Carlos de Oliveira, que começou a sua vida de cantador ou de fadista, não é? Em 1922, Mário Nicolau, Maximino Costa, Ângela Pinto, que era também comediante, e Maria Vitória. Agora, quanto aos guitarristas mais afamados, poderão citar-se Armando Augusto Freire, que é designado pelo Armandinho, que nasceu em 1891 e morreu em 1946. Tocava bandolim e guitarra portuguesa. Teve como acompanhantes Georgino de Souza, Abel Negaile, Fernando Reis, Santos Moreira, Martinho de Assunção e Jaime Tiago dos Santos. Famosos compositores de antigas e inebriantes melodias que para sempre penetraram no coração, quer de portugueses, quer de estrangeiros, foram à época os seguintes: João Rodrigues Alves Coelho, Raul Ferrão, Alfredo Rodrigues Duarte, Armando Augusto Freire, era o tal Armandinho, Alfredo Duarte Marceneiro, Raul Portela Santos, Joaquim Frederico de Brito, Bernardo Lino Teixeira, Armando Artur da Silva Machado. Estes compositores deixaram um legado valiosíssimo ao país, onde as suas efemérides, como eu já referi, deviam realmente ser relembradas a nível nacional. Desse passado áureo iriam ficar para a posteridade múltiplas obras produzidas por esses célebres compositores musicais que não nos cansamos efetivamente de ouvir repetidamente na atualidade. E agora abriu um novo capítulo para falar da música nacionalista na Europa. A música nacionalista, portanto, surgiu nos países de escassa tradição musical que tentaram encontrar as suas senhas de identidade perante a hegemonia cultural da Itália, da França e da Alemanha. Isto foi no fim da Primeira Guerra Mundial, em que diferentes influências estrangeiras fizeram despertar o ideal nacionalista. Portanto, nos destes países orquestravam-se melodias populares, noutros utilizava-se a música popular como matéria-prima, que depois era modelada a gosto segundo a tradição sinfónica europeia, mas sempre de acordo com as características dos compositores de cada país. Assim, os compositores aproveitavam elementos populares para a composição das suas obras. Para além da Rússia, da Checoslováquia, a Hungria, a Espanha, a Escandinávia, o México, o Brasil e os Estados Unidos, também tiveram grandes compositores desse estilo. Na Rússia, Mikhail Ivanovich Glinka foi o fundador da Escola Nacionalista dos Compositores Russos, considerado o pai da música erudita russa, música clássica. Escreveu ópera patriótica. A sua música influenciou a produção dos jovens compositores que integravam o designado Grupo dos Cinco, constituído por César Cui, Alexander Borodin, Mili Balakirev, Modeste Mussorgsky,
e Nikolai Rimsky-Korsakov. Outro compositor nacionalista foi Piotr Tchaikovsky. Este último, de nacionalismo moderado, utilizou outros recursos além do folclore russo. Na Checoslováquia, a luta pela independência do Império Austro-Húngaro provocou o aparecimento de compositores com um vincado caráter nacionalista, como Bedřich Smetana, que, influenciado por Liszt, escreveu óperas e poemas sinfónicos. Por sua vez, o compositor Anton Dvorak interessou-se pela música pop da América, tendo-se inspirado nos cantos tribais e nos espirituais negros. Isto é muitíssimo interessante. Relativamente à Espanha, os principais compositores que se interessaram por música nacionalista foram Felipe Pedrell, o inspirador do movimento nacionalista, Isaac Albéniz, pianista virtuoso, e Manuel de Falla, considerado no seu país o melhor de todos os compositores nacionalistas. De igual modo, fora da Europa, mais propriamente nos Estados Unidos da América, Charles Ives ficou conhecido pela politonalidade e pela polirritmia que imprimiu às suas composições. Escreveu, entre muitas, 200 canções populares que se tornaram célebres. Quanto a George Gershwin, foi pianista de jazz e compositor de música popular. Escreveu a ópera Porgy and Bess, baseada em temas populares negros, que é uma ópera super conhecida. E agora vou tentar terminar o estudo da música europeia falando de ópera. E então, aqui vai o texto que escrevi neste livro sobre a Europa e intitulado A Grande Guerra e os movimentos literários e artísticos na Europa. Após a Primeira Guerra Mundial, começou a criar-se uma tendência que se afastava de Debussy e da tradição wagneriana. A sua principal figura era Igor Stravinsky. Depois das suas partituras para bailado da melodramática História do Soldado, que escreveu em 1918, peça para ser recitada, tocada e dançada, e da ópera cômica Mavra, datada de 1922, já considerada neoclássica, o compositor voltou-se para os estilos académicos, moldando-os a seu modo na ópera oratório Oedipus Rex, de 1927, recriando os modelos implícitos em Handel e Verdi. A chamada música nova ou moderna nasceu do despique entre a música conservadora de 800 e as inovações do impressionismo e do expressionismo, de que falámos na live anterior. Portanto, a música sofre tanta influência, tal como a literatura e a pintura, dos vários movimentos que vão eclodindo e que se seguem uns aos outros. O compositor francês Paul Dukas, por exemplo, inspirado em Claude Debussy, conseguiu em Ariana e Barba Azul, que data de 1907, uma grande solidez formal. Por sua vez, Maurice Ravel, em L'Heure Espagnole, fez reviver a antiga ópera cômica. Também obtiveram grande sucesso o compositor espanhol Manuel de Falla com La Vita Breve, datada de 1905, e Béla Bartók com O Castelo do Barba Azul, que data de 1911. Franz Schreker foi um compositor austríaco de origem judaica. À sua primeira ópera, Flammen, datada de 1902, seguiu-se Der ferne Klang, composta entre 1903 e 1908. Nos anos seguintes, compôs em 1916 Chamber Fantasy,
Em 1911 e em 1913 até 1915, foi antes desta Chamber Fantasie, escreveu Die Gezeichneten, os estigmatizados, é a tradução em português. E em 1920, Der Schatzgräber, o pesquisador de tesouros. A principal faceta das suas óperas consiste num pronunciado erotismo envolto em atmosfera de contos de fadas. Inicialmente compositor de óperas, iria desenvolver posteriormente um estilo caracterizado por uma pluralidade estética, ou seja, uma mistura de romantismo, naturalismo, simbolismo, impressionismo, expressionismo e nova objetividade, que é já um novo movimento artístico, uma nova vanguarda. A que acrescentava experimentação de timbres, estratégias de extensão de tonalidade e concepção de música de teatro. Portanto, ele vagueou por vários estilos. A Salomé de Richard Strauss causou forte impressão na Alemanha. Aquela obra e o som distante constituem as raízes de viragem do teatro musical promovido por Arnold Schoenberg e Alban Berg, o primeiro com o seu monodrama Expectativa, datado de 1909, e com o drama musical A Mão Feliz, que data de 1914, e o segundo com a ópera Wozzeck, que data de 1925. Portanto, Strauss e Schoenberg e Alban Berg foram compositores de grande capacidade e que aproveitaram, portanto, a modernidade e, portanto, toda a sugestão que vinha de várias vanguardas para comporem as suas obras, que são de caráter modernista. De citar ainda o nome do suíço Arthur Honegger, com a sua ópera Antígona, que ficou também muito célebre. O principal expoente da ópera inglesa terá sido Benjamin Britten, com Peter Grimes, O Rapto de Lucrécia e O Sonho de uma Noite de Verão, que também são supramente conhecidos. Já atrás referida Porgy and Bess, do norte-americano George Gershwin, foi uma ópera popular baseada em canções de negros americanos que ainda hoje é muito aplaudida. Em Itália, a ópera, que é o resultado da união entre a música e o teatro, transmitiu à ópera europeia um estímulo artístico de grande energia. Com a formação do Reino Italiano em 1861 e a realização da Unidade Nacional, mudou profundamente a posição da arte, da ópera, na sociedade e na cultura. Durante o período do ressurgimento político de Itália, o melodrama tinha permanecido para as elites que frequentavam o teatro o sucedâneo de uma vida sonhada e não vivida. No Estado nacionalista moderno, o teatro de ópera lírica é a moldura espetacular de um desejo de modernidade cultural que acompanha o andamento com as grandes potências europeias. A Itália não queria de modo nenhum ficar para trás no âmbito artístico e, portanto, fez um esforço para se atualizar e ainda ultrapassar em grande escala vários outros países. Mas a ligação com a tradição iria mudar nos homens de teatro e no público em geral. Gabriel D'Annunzio esteve em contacto com todos os maiores compositores italianos. Com o compositor Giacomo Puccini, projetou mais de um tema dramático, jamais realizado. Pietro Mascagni forneceu-lhe o libreto, letra da ópera, não é? É o libreto. Forneceu-lhe o libreto renascentista da sua ópera parisiense, que data de 1913.
junto de Alberto Franchetti, de Ricardo Zandonai e de Hildebrando Pizzetti, que já em 1908 tinha composto a música de cena para a tragédia A Nave, anuiu em musicar a tragédia A Filha de Job, que data de 1906. Francesca da Ramini, 1914, e Fedra, 1915, uma espécie operística alheia ao melodrama italiano, ou seja, a ópera dialogada dos russos ou a litera ópera dos alemães. Portanto, vejam o esforço tremendo destes compositores italianos para se aproximarem cada vez mais da modernidade, mas mantendo as suas características, portanto, próprias de um país que tinha grandes intenções futuras de vencer a nível artístico no campo musical. Votada a um pessimismo radical foi a imaginação dramático-musical do compositor Gianfrancesco Malipiero, tendo o impacto do seu teatro, assim como do maestro e compositor Alfredo Casella, sido muito modesto. O pianista e compositor Hildebrand Pizzetti ter-se-á modelado por reação a uma vocalidade quase contemplativa e penitencial. Ficou conhecido pelas suas óperas Débora e Jaele e Assassínio na Catedral, que são óperas também muito estimulantes e conhecidas porque são óperas que já há muitos anos são, portanto, vistas pelo público. Este compositor renovou a tradição do melodrama oitocentista. Estamos a falar, portanto, ainda e finalmente, porque vou encerrar, de Hildebrand Pizzetti. Portanto, este compositor renovou a tradição do melodrama oitocentista sem esquecer as lições wagneriana e debussiniana, inseridas em música de nítido cunho italiano. Portanto, eles beberam de outros compositores, mas conservaram o seu cunho italiano, portanto, da sua nação, da sua própria nação. E por hoje termino encerrando o estudo da música na Europa e desejando a todos os meus ouvintes e, portanto, espectadores, aos meus visualizers, como costumo citar, um ano de 2021 muito feliz, pleno de alegria, de saúde, de coisas boas, de tudo o que desejarem de mais ardente que suceda para todos vós em 2021. Um grande abraço da Graça Fernandes. Bom dia e tudo a correr pelo melhor para todos.